Que a graça e a paz esteja com todos. Terceira aula de introdução ao Novo Testamento. Estamos falando sobre o período interbíblico. Nas duas aulas anteriores, você viu que o mundo estava sendo preparado para a chegada do Novo Testamento, chegada do Messias ao mundo, e que aconteceu a helenização. Acontece que tudo isso estava previsto no nicho profético. Na introdução ao Antigo Testamento, vocês estudaram sobre os profetas e viram que uma das doutrinas mais incidentes que eles tinham era sobre o messianismo. E esses profetas, eles haviam dito que a vinda do Messias, ela seria um acontecimento histórico e um acontecimento profético que estava prenunciado com muitos sinais, inclusive sinais políticos. O profeta Daniel teve uma visão, e nesta visão ele via 4 animais que se levantavam, e cada um desses animais eles representavam um império mundial. O império babilônico, o império medo-persa, o império grego e, por último, o império romano. O profeta Daniel ele viveu até o império persa, não viveu para ver o levante dos gregos, que se levantaram contra os persas. Ele viveu até o Império Persa. E depois que os gregos dominaram o mundo, levantou-se o 4º império, que foi o Império Romano. Foi justamente nos dias do Império Romano que o Novo Testamento foi escrito, porque foi nesses dias que Jesus veio ao mundo. Através dos romanos, houve uma preparação política extraordinária em todas as fronteiras do mundo conhecido. Afinal de contas, os exércitos romanos eles acabaram se tornando onipresentes em todo o império. Desde os dias de Júlio César, César Augusto, do primeiro triunvirato, segundo triunvirato, que foram as alianças que os generais romanos fizeram para a conquista e o domínio do mundo antigo, até que eles chegaram nos termos de Israel, de Jerusalém, dominaram todas as fronteiras, estabeleceram a forma romana de se governar, levaram Herodes ao poder, com Herodes no poder sendo o rei daquelas partes de Israel, da Galileia, a reconstrução do templo, fundamental que acontecesse aquela reconstrução do templo. Vocês vão conhecer a história e vão descobrir que a história ela teve 2 templos. O primeiro que foi destruído por Nabucodonosor e o segundo que ele foi destruído na época da luta dos Macabeus, dos Seleucidas, dos gregos invadindo as terras. Embora que aquele templo ele acabou sendo reformado, ele não chegou a ser destruído por completo. Ele foi invadido, ele foi bastante danificado, mas ele sofreu uma grande reforma e esta reforma ela foi feita por Herodes. O mesmo templo lá do templo de Esdras, que sofreu uma reforma que Herodes que fez. Com os romanos no poder, se cumpre as profecias. E essas profecias, elas identificam o 4º império mundial como sendo o pior de todos, o que para nós é identificado com o império do antimessias, o anticristo, o próprio demônio na terra, o próprio diabo na terra. Agora, o favorecimento é que os romanos, eles acabaram se utilizando também do helenismo, ou seja, mantiveram a fala grega como um fator de unidade do Império Romano, e eles trouxeram também a paz romana. O que era essa paz romana? O fato é que qualquer província que fosse dominada pelos romanos recebia a presença dos exércitos romanos. E esses exércitos romanos impediam que aquelas guerras constantes que aconteciam na antiguidade elas fossem perpétuas. Ou seja, haviam muitas sedições, muitas guerras e muitas disputas que aconteciam até que houve a conquista do mundo por Roma. Os exércitos impediam que isso acontecesse. E isso favoreceu bastante também a pregação do Evangelho no primeiro século.
Outra coisa é que eles mantiveram a globalização e abriram as fronteiras dos países para que as pessoas fossem de um lado para o outro sem necessariamente serem impedidos, o que era uma barreira antes. Eles chegavam, colocavam a unidade política, unidade econômica, unidade de língua, permitiam que as tradições religiosas elas se mantivessem, desde que os povos eles pagassem o tributo, pagassem os impostos e, logicamente, fizessem o culto ao imperador e outras leis romanas que eles impuseram. A ascensão de Roma ela foi favorável nesse aspecto para a pregação do Evangelho, porque havia paz romana. Logicamente, sempre houve violência, sempre houve um grande número de malignidade, de sedição, de rebeliões que acontecem num canto e no outro. Mas uma das características do exército romano era a sua onipresença. Eram milhares e milhares de soldados espalhados em tudo quanto era rua, tudo quanto era esquina, tudo quanto era cidadela do Império Romano. Por isso era muito improvável que as pessoas conseguissem se organizar para montar rebeliões. E outra coisa, a presença desses soldados romanos, que diminuiu um pouco esse negócio das revoluções, e que trouxe não esqueça, paz romana. E com a paz romana havia também a cidadania romana. E com a cidadania romana, qualquer pessoa podia andar em qualquer país livremente. Foi muito bom para o apóstolo Paulo e para muitos missionários também que nasceram em terras dominadas por Roma. E também a possibilidade das pessoas praticarem a sua própria religião, desde que também obedecessem ao imperador, facultando-lhe o chamado culto ao sol ou culto ao imperador. Eles também eram um povo voltados para a literatura, voltados para a sabedoria, para as escolas, não eram democratas, mas também concediam um pouco de liberdade civil e até de algumas leis penais para os povos conquistados. Jesus, João Batista, os apóstolos, todos eles viveram no primeiro século, e no primeiro século a terra estava sendo governada pelos romanos. Esses dois fatores são importantíssimos para nós entendermos o mundo do Novo Testamento e entendermos as cartas do apóstolo Paulo, a linguagem que ele usa, muitas figuras de linguagem que são utilizadas, às vezes que aparecem os centuriões ou centuriões romanos no Evangelho também. Você vai ter a presença ali de Pilatos, de Herodes, ou seja, o mundo romano está presente em o Novo Testamento. Inclusive até o Apocalipse, quando João ele é degradado para a ilha de Patmos. Historicamente, isso deve ter acontecido durante o reinado de um rei chamado Domiciano. Você vai ter ali pelo menos 4 tipos de Herodes que aparecem nas páginas do Novo Testamento. Aquele lá do tempo em que Jesus nasceu, depois o filho dele, depois outro Herodes que morreu comido de bicho, e outro Herodes nos dias do apóstolo Paulo. Você vai ter essas personagens como cônsul, procônsul, toda essa gente aí está dentro do Novo Testamento. Seria também muito importante e interessante que vocês tivessem oportunidade de estudarem a cultura romana, as leis romanas, e se você entender sobre as leis romanas, isso vai ajudar muito na interpretação de alguns textos do Novo Testamento, em que os apóstolos eles utilizam a metáfora da lei romana para poderem também anunciar o Evangelho, para ensinar o Evangelho, e não tem como escapar disso. Muitas vezes Roma é identificado como sendo a besta do Apocalipse, isso por uma história, uma escola histórica, ou seja, alguns imperadores romanos são identificados como sendo imperadores do livro do Apocalipse, e assim por diante. Símbolo do dragão, a espada que o apóstolo Paulo fala, o escudo que ele fala, capacete que ele fala, toda essa indumentária é utilizada. Não tem como nós estudarmos o Novo Testamento sem nós levarmos em consideração este mundo romano que já existia nos dias de Jesus,
e dos apóstolos. Que Deus te abençoe.